Gente, boa tarde. Deu certo? Conseguiu colocar? Eu confesso que eu parei várias vezes para tentar fazer essa daqui, uma apresentação mais interessante para vocês, mas eu realmente, nesse momento, aqui no estado do Pará, tá complicado de ter tempo para se aprofundar melhor assim nas situações. Vocês devem estar acompanhando. A gente está vendo uma verdadeira guerra no campo, com 7 mortes na última semana. Então, a situação é gravíssima. Então, eu peço desculpas. Como diz o outro, não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a nossa igreja. Vamos lá. Pode passar, por favor? Eu já vou começar. Eu imagino... muito obrigada. Eu imagino que muitos têm conhecimento sobre o que é o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, mas só para a gente uniformizar um pouquinho algumas do peixe, eu vou ficar atrás de ti aqui para eu ficar mais aqui. Para a gente uniformizar um pouquinho os conceitos, eu vou fazer alguma reflexão inicial. Primeiramente, assim, qual é o contexto, né, em que o CAR se insere nesse novo Código Florestal? Como nós sabemos, é um instrumento que ele já existia em legislações estaduais anteriores, principalmente no estado do Pará e no Mato Grosso, mas, a partir da edição do novo Código Florestal, ele passa a ser um instrumento utilizado em todo o Brasil, né, e um instrumento do Código Florestal sobre regularização ambiental de imóveis rurais. Bem, o artigo 29 do Código Florestal é bastante claro de que... não sei se tem um pointerzinho aqui. Bom, não tem, eu fiz alguma tolice já aqui, espera aí. De que ele não vai ser considerado título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse, tampouco ele elimina a necessidade de cumprimento do disposto no artigo 2º da Lei 10.267, e é obrigatório para todas as propriedades e posses rurais. Por que eu estou fazendo bastante ênfase nisso? Porque um dos grandes problemas é que o CAR virou um instrumento utilizado para qualquer tipo de área, seja ela posse ou não, seja ela propriedade ou não. E é isso que tem dado vazão a boa parte dos problemas que nós enfrentamos hoje, naquilo que nós já designamos como conflitos do CAR. O CAR, então, é exigido, né, para imóveis rurais aí, pelo Código Florestal. Ele é uma condição, na verdade, para várias situações que permitem verificação da regularidade ambiental do imóvel. Para imóveis com até 15 módulos fiscais, para que eles possam executar algumas atividades em área de PP, é necessário o CAR. Para supressão em áreas de floresta ou outras formas de vegetação nativa, como possibilidade de cômputo da APP junto com o percentual de reserva legal, dentre outros fatores, além de também condicionar a regularidade do transporte de madeira, lenha, carvão e outros produtos florestais. E aqui cortou um pouquinho, mas existem ainda outros elementos que o CAR condiciona, que ele funciona como condição. No estado do Pará, por exemplo, ele é uma condição para a expedição de DAP, que são as declarações de aptidão para atividade rural. E também para a emissão de GTA, que é a Guia de Transporte Animal, por exemplo, além do financiamento em bancos, dentre outros fatores. Ele tem uma regra geral de inscrição, né, onde o órgão ambiental municipal ou estadual preferencialmente vai exigir, né, preferencialmente municipal ou estadual, vai exigir do proprietário ou possuidor rural identificação desse proprietário ou possuidor, comprovação da posse e da propriedade, identificação do imóvel por meio de planta, memorial descritivo, dentre outros fatores, identificação de elementos
ambientais, como área de preservação permanente, reserva legal, e ainda algumas regras específicas para pequena propriedade, terras indígenas e povos e comunidades tradicionais. Daqui eu queria ressaltar alguns elementos. Mais uma vez, a nossa regra é de que exista uma comprovação de posse ou de propriedade para inscrição no CAR. Deveria ser isso o que deveria estar sendo observado hoje. E a gente também tem uma regra bastante complicada do ponto de vista do CAR de povos e comunidades tradicionais, porque a legislação fala que o CAR de povos e comunidades tradicionais vai existir para terras indígenas demarcadas e para áreas tituladas de povos e comunidades tradicionais. E aí eu vou falar um pouquinho sobre quais são as reflexões e apreensões que a gente tem em torno disso. No estado do Pará, isso aqui é o site da SEMAS, né? O que ela nos diz? Né? Algumas distorções sobre a comprovação do que é posse e propriedade. Veja, uma questão inicial. No direito brasileiro, propriedade se adquire pelo registro público do imóvel. Só é proprietário, tem escritura, não é propriedade. Propriedade é aquilo que resulta de um registro público sadio, ou seja, sem vícios, ou seja, registros que tenham uma origem no destacamento do patrimônio público. Então, toda propriedade, para ser válida, ela tem que ter saído do patrimônio público e ingressado num patrimônio particular. E isso tem que estar registrado no registro imobiliário. Quando isso não existe, ou quando, por exemplo, a gente identifica na cadeia dominial de transpasse desse imóvel um pirata, um fantasma fundiário, como é o caso do Carlos Medeiros, famoso fantasma fundiário no estado do Pará, o que a gente tem é um registro inválido, um registro viciado. E, a partir daí, a gente tem um imóvel sobre o qual não existe uma propriedade sã, um registro de propriedade são. Esse é um elemento. Posse, no direito brasileiro, só existe sobre patrimônio privado. Não existe posse em patrimônio público. O STJ recentemente admitiu a posse em patrimônio público. É muito interessante conversar com jornalistas sobre isso, porque, de fato, a chamada da notícia diz isso. A STJ passa a reconhecer a posse em terra pública. Quando você vai ler o acórdão do STJ, absolutamente não é isso o que o julgador disse. O que ele disse é da necessidade, sim, de destinação às áreas públicas corretas, etc. E ele reconhece uma espécie de detenção. De fato, o que existe, então, em áreas públicas é mera detenção. Não existe posse em terra pública. Muito bem. Mas, apesar disso, por que eu estou fazendo todo esse anterior? Apesar disso, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará admite, como comprovante de posse, certidão de órgão fundiário ou declaração de sindicato, associação de produtores ou cooperativas. Isso prova a posse? Um sindicato tem condição de afirmar que aquela terra é privada e sobre ela é possível existir posse? Não. Malmente os órgãos fundiários conseguem fazer isso na realidade. Opa! De novo. Vamos lá. Nessa esteira, então, um outro problema é que, ao lado do momento, no momento em que eu aceito de qualquer suposto proprietário ou qualquer suposto posseiro válido documentos bastante frágeis, quando eu trato de direitos de povos e comunidades tradicionais, aí a regra é outra. A regra é titulados, né? Áreas tituladas ou concedidas a povos e comunidades tradicionais. Então, já existe um grande problema nesse sistema, que é uma desigualdade no tratamento. Por que apenas territórios só titulados, quando a gente sabe que esses são justamente os territórios que têm maior dificuldade de obter a sua regularidade fundiária? É para eles que são impostas as maiores barreiras, quer dizer, no final das contas, a empresa A, B ou C
é capaz de registrar um CAR de uma área integralmente pública, como existe na base do CAR, uma área integralmente pública, mas uma comunidade quilombola sem a titulação não pode. Então, a gente tem questionado bastante isso em conversas com os órgãos, e o entendimento do Ministério Público é de que esse é um tratamento discriminatório. Ele é um tratamento que tem que ser revisto e tem que ser, sim, aceito, da mesma forma que é aceito para qualquer pessoa que se intitule possuidor ou proprietário. Deixa eu ver se vai dar certo. Está ruim. Está difícil. Ainda não acertei qual é o correto aqui. Bem, é o de cima. Pronto. O CAR no contexto do caos fundiário. Vejam, para a gente conseguir entender, porque assim, o CAR ele virou a grande panaceia, né? Se vocês observarem, quem tiver curiosidade, jornalistas em geral são bastante curiosos, tanto quanto nós da área do direito, observem a fala do Serviço Florestal Brasileiro na audiência pública sobre as ações diretas de inconstitucionalidade propostas pelo MPF contra o novo Código Florestal. O Serviço Florestal Brasileiro se prestou aí à audiência pública no Supremo Tribunal Federal falar exclusivamente do CAR, quando este artigo não é questionado dentro das ações diretas de constitucionalidade. Diretamente, ele pode por outras vias, mas ele fez uma grande discussão. Então, assim, ele é a grande vitrine, o grande instrumento positivo que se apresenta por parte de várias instituições, a pedra do reino hoje em dia. Então, falar mal do CAR é quase falar mal da Nossa Senhora no meio da procissão do Círio de Nazaré, né? Corre o sério risco de ser apedrejado. Bom, eu falo isso porque entender o CAR é bom, é legal, é um instrumento ruim. Não, é um instrumento. Agora tem que entender quais são os desafios dele no contexto fundiário da Amazônia, e aqui eu vou falar principalmente do contexto do Estado do Pará. Por que a gente tem tanta cautela no Ministério Público com essa... Deixa eu descobrir qual é. É esse daqui? É esse, né? Tá voltando. Bom, contexto fundiário do Estado do Pará é esse, onde as pessoas morrem todo dia, infelizmente. Chegou um momento que eu simplesmente me recusei a atualizar esse slide, que são pessoas que morreram em conflitos de terra, né? A gente tem hoje um avanço absurdo, onde essa escalada aqui, que havia realmente caído em algum momento, volta a subir e não para mais. Esse é o cenário, não é uma situação simples. A gente tem, segundo dados aí da CPT, vítimas ameaçadas mais de uma vez entre 2000 e 2010 no Estado do Pará todo, né? E com um cenário que tende a ser cada vez maior. Ao lado disso, eu até tinha pedido para falar, mas a Elis pediu desculpa na primeira parte por não ter me dado a palavra, não te preocupa que eu vou falar agora o que eu queria falar. Muito se fala sobre o desmatamento em assentamentos da reforma agrária. Mas a grande questão, uma das grandes questões que a gente esquece é de que esses assentamentos estão tomados por grileiros. E o INCRA não cumpre a sua obrigação de instaurar os procedimentos administrativos previstos na instrução normativa específica para a desintrusão dessas pessoas. E daí é que o desmatamento realmente em áreas de assentamento nunca vai reduzir nesse contexto em que a gente tem várias ocupações irregulares de assentamento. Então, uma primeira questão, ocupação do caos fundiário do Pará, ocupação irregular de assentamentos da reforma agrária. Isso aqui é um assentamento em Paragominas, essa área todinha aqui é uma área ocupada por uma pessoa que está aí, obviamente, indevidamente. Só pelo desenho da área vocês já conseguem observar isso. Esse aqui é um outro caso. Uma área com título definitivo de terras, venda de terra bonitinho, cadastro ambiental rural, expedido bonitinho, mas a área toda, o município de Irituia, no Pará, é uma área de 3 assentamentos da reforma agrária.
criados há mais de 20 anos no Estado. Outro problema aí do sistema financeiro, é isso que é importante também a gente ressaltar, é uma questão que vai para a sanidade financeira também do país. Existem várias sobreposições de financiamento, não é somente sobreposição de terras, de financiamento público. Essa é uma área que tem um recibo de compra e venda, vejam, não é registro público. Recibo de compra e venda, uma cédula rural hipotecária do Banco da Amazônia. Sobre essa mesma área, tem um documento da SPU, um termo de autorização de uso de área pública para uma comunidade ribeirinha e um outro financiamento do Banco do Pará. Então, percebam também como esse problema ele se espraia também na questão financeira. Outro contexto, essas glebas aqui são 5 glebas no município de Portel, que, via decreto, foram destinadas a comunidades agroextrativistas do Marajó, para finalidade agroextrativista, e que essas comunidades têm o direito a essa terra, a regularização fundiária dessa terra. Tudo que vocês veem em vermelho é CAR, boa parte de empresas madeireiras. Como é que isso é possível? Isso aqui foi destinado pelo Estado do Pará, é área pública, afetada, arrecadada, destinada a uma finalidade específica, direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais. Nós recomendamos o cancelamento e a notícia que tivemos é que foi cancelado, mas ainda precisa ser aferido. Outra situação também do nosso caos fundiário. Essa área aqui é uma área de um conflito bastante complicado aqui no Nordeste paraense. Essa área integralmente é a área sobre a qual uma pessoa bastante influente se diz proprietário. Todavia, ele só tem título dessa área aqui em cinza. Porém, o Estado do Pará expediu um título sobre essa segunda área aqui, um título estadual. Então, e que não sabe onde é que está, não sabe exatamente onde se localiza. Essa área já teve conflitos com mortes de trabalhadores e trabalhadoras sem terra. Bom, eu vou ter que passar aqui os meus casos, porque são interessantes, mas eu fico aqui realmente querendo caminhar um pouquinho mais. Esse aqui eu acho tão bonitinho que eu acho que vale a pena falar dele. Isso aqui é um assentamento agroextrativista criado pelo INCRA, essa borda amarela que vocês podem ver, criado pelo INCRA em 2009, que obteve um cadastro ambiental rural em novembro de 2010, e que, em dezembro de 2010, o Estado do Pará criou um parque estadual do Xarapucu, aqui em vermelho, onde vocês veem. Bem, vamos passar que não dá tempo. Vamos adiante. Qual é o grande problema, então? É que o CAR ele tem um efeito. Ele não é só um mero instrumento inocente, sem efeito. É só regularização ambiental e nada mais vai ser feito. Muita inocência se pensar isso no Estado do Pará, onde, com o mero protocolo do INCRA, já se grila a terra. Existe, sim, uma finalidade de regularização ambiental do CAR, mas ele interage num momento aqui de regularização fundiária. E como fazer isso no ambiente em que os dados não são cruzados? O governo federal compara muito o CAR com o sistema da Receita Federal, mas é incomparável. O sistema da Receita Federal tem uma base de dados que cruza os dados. O CAR não tem isso. Então, o CAR, eu costumo dizer, é um cartucho de impressora para uma máquina de escrever. Esse daqui é um super instrumento, mas hoje o que a gente tem é uma máquina de escrever. Esse daí é uma vistoria que eu fiz no Instituto de Terras do Pará. É assim que os documentos fundiários do Pará são ainda guardados, e eu vou me esquivar de fazer maiores comentários aí em razão do tempo. O problema é, nessa situação de caos que eu dei aqui uma leve pincelada, será que é possível utilizar o CAR como uma base para a regularização fundiária? Parece-me, no mínimo, irresponsável tomar esse próximo passo. E por que eu digo isso? Eu
queria ter trazido aqui para mostrar para vocês, operar um pouquinho o sistema SICAR, com alguns casos que nós já estamos apurando. Num procedimento sobre territórios quilombolas, a gente já apurou a existência de pelo menos 300 sobreposições de CAR em territórios quilombolas titulados. Aí eu falei 300, aí alguém me perguntou, no país? Não, só no estado do Pará. Tá? Só em 51 territórios quilombolas existem 300 CAR de terceiros, mais de 300 CAR de terceiros. Existem assentamentos que têm mais de 250 cadastros ambientais rurais. São os assentados? Não, não são. São áreas que superam em muito o módulo do assentamento. Infelizmente, a gente teve no estado do Pará a publicação desse decreto, que prevê um processo especial de regularização fundiária para alguns municípios aí que estão dentro do programa Municípios Verdes, aonde se utilizaria o CAR como um instrumento de apoio ao processo de regularização fundiária. Aí se abre um precedente bastante complicado. A utilização do CAR ainda como registro da reserva legal no novo Código Florestal é um outro grande problema, que eu vou passar um pouquinho mais aqui adiante. Mas, tentando finalizar, eu vou voltar a essa questão de como nós estamos hoje no estado do Pará. O grande problema é que, nesse caos fundiário, a gente tem uma enorme ausência também de transparência das informações do SICAR. Basicamente, o que existe hoje é o Atlas do CAR e uma avaliação geral, que ele mostra isso daqui, quando você puxa o Pará no Atlas. Eu brinco que dá para fazer um livro de colorir também, com esse cara aqui do Pará. É o máximo que dá para fazer com o nível de informação que a gente tem. O estado do Pará, ou melhor dizendo, a região norte, tem mais de 100% de CAR na base do CAR. É bastante interessante, né? A gente já está na Guiana, uma hora dessas, né? Bom, vamos lá. E tem várias inconsistências que já foram localizadas, já foi alvo motivo de uma publicidade que eu acho bastante interessante, onde a Pública localizou vários registros em terras indígenas, inclusive. Também vou ter que passar um pouquinho mais adiante sobre isso. E a questão das cotas de reserva ambiental. Bem, para tentar aqui situar qual é uma das preocupações, é que o CAR, no final das contas, ele não se esgota em si mesmo do ponto de vista ambiental. Ele vai desencadear e movimentar programas de regularização ambiental, etc., que podem até resultar nas CRAs, nas cotas de reserva ambiental, na negociação dessas cotas. Bem, essas cotas, hoje, elas são previstas como uma possibilidade do proprietário ou possuidor de imóvel rural compensar também áreas de reserva legal em outras áreas. Tem toda uma discussão disso daqui, porque, na verdade, o que a gente está vivendo hoje, essa possibilidade que a legislação Novo Código Florestal abriu, permite não apenas a duplicação, ou, pelo menos, a ampliação dos imóveis rurais e a ocupação de áreas. Na verdade, o que os proprietários estão fazendo é deixar de cumprir a reserva legal dentro daquele imóvel e ir cumprir em um outro imóvel. Isso retira terras do acesso a terras. E esses conflitos resultam em conflitos concretos com as comunidades que já estão vivendo naquelas áreas. Também existem casos em que a gente já se deparou com isso, e é interessante essa imagem aqui, né, um pouco de como funcionaria o CRA, mas eu vou também passar. Eu gosto sempre de lembrar que esse mercado das reservas legais já está bastante aquecido, ao ponto de que alguns sites de desapega, né, já estão, inclusive, divulgando essa possibilidade de comercialização dessas áreas. Bom, também as outras possibilidades de programas de bolsa de valores verde, etc. A gente tem, no final das contas, então, vários problemas, perda de terras para a área de reforma agrária e assim por diante. Mas, para finalizar mesmo, o que eu queria ressaltar é a grande preocupação que a gente tem de que esse passo do CAR seja o primeiro passo agora dado para a regularização fundiária. Isso foi negado reiteradamente ao longo da história em que se discutia o CAR. Não, ele não vai ser instrumento de regularização fundiária, ele não vai viabilizar a regularização fundiária. Não é isso que nós estamos vendo no Pará hoje.
Tá? Nós emitimos uma recomendação há 2 semanas ao Instituto de Terras do Pará, justamente porque estava dando início a um programa chamado SICARF, para fazer CARFs que tomavam o CAR como o documento inicial. Você entrava, registrava o CAR, e, a partir daí, começava a tramitar o teu processo de regularização fundiária. É uma absoluta perversão, tanto do que a legislação diz, quanto da finalidade, e quanto a gente abre, na verdade, é uma imensa porta para a grilagem de terras. Então, nós emitimos uma recomendação para que isso fosse revisto. A gente entende do Ministério Público, as 5 promotorias agrárias que assinaram essa recomendação, de que é muito importante que o ITERPA avance, ele saia daquele estado ali que eu mostrei para vocês, de absoluta destruição das informações fundiárias, mas é importante que ele avance, mas avance a partir da regularização fundiária, não convalidando o CAR para posterior reconhecimento. Tem várias questões aí que justificam o nosso receio de que isso efetivamente se concretize, como as legislações que já foram mencionadas aqui no painel da manhã, que, no final das contas, estão cada vez mais convalidando esse repasse de terras públicas graciosamente, sem muitos critérios, que está, enfim, se consolidando no Brasil. Bem, eu vou tentar, então, aqui encerrar algumas reflexões finais sobre o CAR em territórios coletivos. Outra preocupação nossa também é porque o CAR foi feito e foi pensado como uma resposta para o grande problema aí da chamada crise do boi, né? Vamos dar uma resposta, principalmente sobre como o grande se regularizaria do ponto de vista ambiental. Então, é um instrumento que ele foi moldado, lapidado para o indivíduo, para aquele que se pretende com direitos a terras individuais. Não existiu jamais, e até hoje, não existe uma reflexão suficiente sobre a aplicação desse CAR e os impactos deles em territórios tradicionais. E o que acontece hoje é que a base, esses 100% que estão aí, estão tomados pelos privados, não pelas comunidades tradicionais. Existem CAR de comunidades tradicionais? Sim, mas comparem os percentuais. Quantos CAR estão na base do SICAR que são de fazendeiros ou empresas, e quantos são CAR que são de territórios coletivos? Vocês vão ver que há uma enorme desproporção. Bem, o grande problema agora que essa base já está colonizada, é que a maior parte dos órgãos fundiários estão começando a se mexer para fazer o CAR de territórios quilombolas, por exemplo. E como é que esse território quilombola, esse CAR de território quilombola tem sido feito? A proposta desse módulo PCT, é o chamado Módulo Povos e Comunidades Tradicionais do SICAR, é uma proposta que ignora completamente a Convenção 169 da OIT, os direitos territoriais coletivos das comunidades, se baseia numa visão absolutamente desconhecedora da realidade dessas comunidades na terra. Enfim, toma por base aí visões que são bastante indevidas sobre o manejo dos recursos naturais nesses territórios, ao ponto de estabelecer uma área que eles denominam de área ambiental, área técnica ambiental, que seria recortada e sairia do desenho final do CAR. Também é um outro elemento, objeto de investigação dentro da promotoria e também em articulação com o Ministério Público Federal, mas ainda não é claro, de fato, esse sistema, esse módulo Povos e Comunidades Tradicionais, não está nem funcionando efetivamente ainda no sistema do SICAR. E a pergunta é, ok, num ambiente de extremo conflito fundiário, de extrema ausência de informação, onde ITERPA, Instituto de Terras Estadual, concede título em áreas federais, como eu mencionei para vocês, onde a gente tem um total descontrole das informações fundiárias e agrárias e ambientais,
como é possível utilizar esse CAR como base para a regularização fundiária. É algo extremamente temerário, algo extremamente indevido, que certamente distorce a finalidade ambiental, que é uma finalidade importante. Esse era um ponto. Segundo ponto, agora realmente para finalizar, é preciso que esse sistema CAR absorva a realidade territorial, os direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais. Hoje, da forma como o módulo é posto, ele rompe completamente a lógica dos territórios coletivos. Ele fragmenta os territórios, ao ponto de nós identificamos, aí não são casos que abrangem o Pará, mas abrangem o Nordeste do Brasil, ao ponto de se verificar já hoje, em territórios quilombolas, iniciativas do Ministério do Meio Ambiente de fazer CAR individual em territórios quilombolas. Uma ruptura absurda dos direitos territoriais. Bem, acho que, no geral, é isso. Desculpem, acho que eu passei alguns minutinhos, mas não muito. E deixo aqui o meu e-mail para a gente conversar mais um pouquinho. Muito obrigada.